O Livro de Enoque, capítulo 91. Após viajar pelo reino celestial e retornar à terra, Enoque se prepara para ser levado de volta aos céus. E se a Bíblia que você conhece estivesse incompleta, faltando livros inteiros, e eles nunca tivessem sido perdidos, apenas esquecidos? Nas altas montanhas da Etiópia, monges da Igreja Ortodoxa Etíope, Tewahedo, preservam um cânone de 80 e livros repleto de visões do céu, mistérios cósmicos e profecias escritas séculos antes de Jesus. Será que as pessoas realmente podem ver o futuro, receber mensagens através do tempo e do espaço? Durante séculos, videntes e profetas. Por que esses textos foram excluídos do mundo ocidental? E o que acontece se eles ressurgirem agora? Com Mel Gibson desenvolvendo uma sequência para A Paixão de Cristo, alguns acreditam que Hollywood poderá em breve abrir as portas para escrituras que a maioria dos cristãos nunca viu. A questão é: estamos preparados para o que ficou de fora? Não existe uma única Bíblia. Eis um fato que surpreende quase todos. Não existe uma única Bíblia. Nunca existiu. A Bíblia protestante tem 66 livros. A Bíblia católica tem 73. O cânone da Igreja Ortodoxa Oriental inclui alguns a mais. Mas a Igreja Ortodoxa Etíope, Tewahedo, uma das instituições cristãs mais antigas do mundo, reconhece 81 livros. Alguns estudiosos contam de forma ligeiramente diferente, dependendo de como se categorizam os textos, mas a ideia principal permanece. Seu cânone é significativamente maior. E não se trata de um grupo obscuro e marginal. O cristianismo etíope remonta a quase 2000 anos. O livro de Atos, capítulo 8, conta a história de um eunuco etíope, um oficial da corte de Candace, a rainha do reino de Axum, que lia o rolo de Isaías quando o apóstolo Filipe o encontrou na estrada. Essa história está bem ali no Novo Testamento. A ligação da Etiópia com o mundo bíblico não é uma nota de rodapé. Está intrínseca ao próprio texto. O Império Axumita, centrado no que hoje é o norte da Etiópia e a Eritreia, adotou o cristianismo como religião oficial no século IV, tornando-se um dos primeiros reinos do mundo a fazê-lo. Quase na mesma época, as escrituras estavam sendo traduzidas para o Ge'ez, uma língua semítica que serve como língua litúrgica da Igreja Etíope até hoje. O manuscrito que você vê aqui data de cerca de 1720 e vem da Etiópia. Está escrito em etíope. São os evangelhos de Mateus e Marcos, escritos na antiga língua Ge'ez. E quando essas traduções foram feitas, elas incluíram livros que outras tradições acabariam por deixar de lado. Livros como Primeiro Enoque, o Livro dos Jubileus, às vezes chamado de Pequeno Gênesis, que reconta as histórias de Gênesis, e Êxodo, com um anjo, ditando a narrativa a Moisés no Monte Sinai, acrescentando camadas de detalhes sobre calendários, alianças e a guerra espiritual por trás da história da humanidade. Apo. A ascensão de Isaías, com sua visão impressionante de 7 céus e uma figura divina que desce por cada um deles. Há outros também. O Pastor de Hermas, por exemplo, um texto sobre visões e ensinamentos morais que foi amplamente lido na igreja primitiva, em toda a região do Mediterrâneo. Os livros dos Macabeus são exclusivos da tradição etíope e não têm paralelo em nenhum outro cânone cristão. Esses textos não surgiram como uma reflexão tardia. Eles foram incorporados à estrutura do cristianismo etíope desde os seus primeiros séculos. Esses textos não eram considerados estranhos ou heréticos na tradição etíope. Eram escrituras sagradas. Eram lidos nas igrejas, estudados por eruditos e copiados por monges. Enquanto o resto do mundo cristão restringia seu cânone à Etiópia, preservava um cânone mais amplo. E como as terras altas da Etiópia eram geograficamente isoladas, separadas por desertos montanhas e pela política do império, esses textos sobreviveram em uma tradição manuscrita quase ininterrupta por mais de 1 milênio. O resto do mundo seguiu em frente. A Etiópia permaneceu imóvel. E aquilo a que se apegaram pode mudar a forma como você entende o próprio cristianismo.
Enoque foi citado falando sobre o livro de Enoque, porque é este que abala as pessoas. O primeiro livro de Enoque, também chamado de Livro Etíope, de Enoque, como está escrito aqui, é maior que Abraão santo e Moisés, o primeiro ser humano perfeito. Como a única versão completa que sobreviveu está em Ge'ez, é atribuído a Enoque, o bisavô de Noé. Gênesis quase nada diz sobre Enoque. Apenas que ele andou com Deus e não estava mais lá, pois Deus o levou. Só isso. 7 gerações depois de Adão. E então ele desaparece da história. Mas o primeiro livro de Enoque preenche as lacunas deixadas por Gênesis. É um texto visionário extenso. Anjos caídos, chamados de vigilantes, descem à terra, tomam esposas humanas e ensinam à humanidade conhecimentos proibidos, metalurgia, feitiçaria e astrologia. Seus descendentes são os Nefilins, gigantes que devastaram a terra. Deus envia um dilúvio para purificar o mundo. Mas antes de tudo isso, Enoque é levado em uma jornada pelo cosmos. Ele contempla a arquitetura celestial, testemunha o julgamento e encontra uma figura chamada Filho do Homem. Pare por aqui, pois essa expressão, Filho do Homem, é um dos títulos mais importantes do Novo Testamento. É a expressão que Jesus usa para se descrever mais do que qualquer outra. Não Filho de Deus, Filho do Homem. E quando ele usa isso, não está tirando do nada. Ele está se baseando em uma tradição. Uma tradição que, para muitos estudiosos, remonta diretamente às parábolas das semelhanças de Enoque, escritas aproximadamente no século I ou II a.C. Em Enoque, o Filho do Homem é uma figura divina preexistente. Ele se senta em um trono de glória. Ele julga os reis da terra. Ele está oculto antes da criação e será revelado no fim dos tempos. Se isso lhe parece familiar, é porque deveria. Essas são descrições quase idênticas às aplicadas a Jesus nos Evangelhos e no livro do Apocalipse. Então, por que Enoque não está presente na maioria das Bíblias? Era conhecido pela igreja primitiva. A Epístola de Judas, presente em todas as Bíblias cristãs, cita diretamente o primeiro livro de Enoque. Judas 1:14-15 diz: Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou a respeito deles. E então apresenta uma passagem que corresponde quase exatamente ao capítulo 1 do primeiro livro de Enoque. Isso não é uma vaga alusão. Essa é uma citação. Os primeiros pais da igreja estavam divididos. Tertuliano, escrevendo nos séculos II e III, defendeu o livro e o considerou escritura. Outros, como Orígenes e Agostinho, foram mais cautelosos. Quando o cânone ocidental se consolidou, o Evangelho de Enoque foi descartado. Não porque tivesse sido comprovado como falso, mas porque não se encaixava na direção que a teologia dominante estava tomando. E então vieram os manuscritos do Mar Morto. Em 1947 fragmentos do livro de Enoque foram encontrados nas cavernas de Qumran, Israel, a 320 quilômetros a leste de Jerusalém. Nesse sítio arqueológico, o Mar Morto é cercado por cavernas. E como era comum entre jovens adolescentes, eles jogaram uma pedra na caverna e ouviram o som de vasos quebrando. Fragmentos aramaicos anteriores a Cristo. Múltiplas cópias, totalizando 11 manuscritos, espalhadas por diversas cavernas. Não se tratava de uma falsificação medieval ou de uma curiosidade marginal. O manuscrito de Enoque fazia parte da biblioteca de uma comunidade judaica séria que viveu nos séculos imediatamente anteriores a Jesus. Foi amplamente lido, profundamente estudado e moldou o vocabulário teológico que os escritores do Novo Testamento usariam posteriormente. Considere o peso disso. Um texto que descreve uma figura divina pré-existente chamada Filho do Homem, escrito antes do nascimento de Jesus, encontrado na mesma região onde João Batista pregava. As conexões não são mera especulação. Sim, eles estão em um museu em Jerusalém. Neste momento, escritos em fragmentos de pergaminho com mais de 2000 anos. O livro de Enoque não desapareceu porque estava errado. Desapareceu porque as pessoas com o poder de definir o cânone decidiram que ele não pertencia a ele. A Etiópia discordou. A descida oculta. Se Enoque nos apresenta o Cristo cósmico,
antes dos evangelhos, a Ascensão de Isaías, nos apresenta o Cristo cósmico entre os evangelhos. A Ascensão de Isaías é um texto composto em parte judaico, em parte cristão, provavelmente compilado entre os séculos I e IV. A primeira metade narra o martírio do profeta Isaías, que teve uma árvore oca cortada ao meio por ordem de um rei perverso. É brutal, é vívido, e é o tipo de história que os primeiros cristãos divulgavam como prova de perseguição profética. Mas é na segunda metade que as coisas ficam extraordinárias. Isaías é levado através dos 7 céus. Cada nível é mais glorioso que o anterior. Nos céus inferiores, anjos estão em guerra. Há conflito e hierarquia luta. À medida que Isaías ascende, a luz cresce e o louvor se intensifica, e o véu entre o humano e o divino se torna mais tênue. E então, ele vê algo que o paralisa. Uma visão da descida da amada. Uma figura divina que descerá por todos os 7 céus, disfarçando-se em cada nível. Ele assumirá a forma dos anjos em cada céu, de modo que nenhum deles o reconhecerá. Ele descerá até o firmamento, depois a terra, onde nascerá de uma mulher, viverá, sofrerá, morrerá e ressuscitará. E então ascenderá de volta através dos 7 céus, desta vez revelado em toda a sua glória. E com cada anjo se curvando à sua passagem. Pense no significado teológico disso. Não se trata apenas de ressurreição, como um retorno à vida. Trata-se de ressurreição como reivindicação cósmica. Um ser divino atravessando camadas da realidade, despojando-se de disfarces, reafirmando seu domínio sobre todos os planos da existência. É uma versão da história de Cristo, muito mais elaborada, muito mais mítica e muito mais visualmente deslumbrante do que qualquer coisa no cânone padrão. E isso tem implicações que vão além da teologia. Se os primeiros cristãos, e um número significativo deles, entendiam o evento de Cristo como um drama cósmico que se desenrolava em múltiplas dimensões da realidade. Então a ressurreição não era apenas um milagre que aconteceu em um jardim. Era o clímax de uma história que começou antes da fundação do mundo e se desenrolou em todas as camadas da existência. E o túmulo vazio era apenas a parte que podíamos ver. A ascensão de Isaías foi lida e valorizada por muitos dos primeiros cristãos. Ela aparece em citações dos pais da igreja. Jerônimo a conhecia. Epifânio a mencionou. Mas assim como Enoque, não foi incluída na versão final. Exceto na Etiópia. Lá foi preservada, copiada e lida nas igrejas. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma que não há mistério algum. As igrejas de Lalibela foram construídas por anjos e são consideradas parte da herança sagrada. Isso levanta uma questão sem resposta fácil. Que tipo de cristianismo teríamos hoje se esses textos tivessem permanecido intactos? O cânone foi contestado. É essa parte que incomoda as pessoas. Não porque seja escandaloso, mas porque é honesto. Não houve um único momento em que alguém se sentou e declarou: estes livros estão dentro, aqueles livros estão fora. A formação do cânone foi um processo longo, complexo e politicamente intrincado que se estendeu por séculos. E os primeiros cristãos não tinham um Novo Testamento. Eles tinham as escrituras judaicas, o que os cristãos mais tarde chamariam de Antigo Testamento. E tinham cartas dos apóstolos e relatos sobre Jesus, que circulavam em várias comunidades. Diferentes igrejas usavam textos diferentes. A igreja em Roma lia certas letras. A igreja em Alexandria lia outras. A igreja na Etiópia lia ainda mais. No século II, a pressão para padronizar a leitura tornou-se crescente. Movimentos heréticos, como o gnosticismo e o marcionismo, estavam criando seus próprios cânones, e os líderes da igreja sentiram a necessidade de definir um cânone ortodoxo. Marcião, em particular, forçou a questão. Ele rejeitou todo o Antigo Testamento e aceitou apenas uma versão editada de Lucas e 10 cartas de Paulo. A igreja tradicional teve que responder. Se os hereges estavam definindo cânones, a ortodoxia também precisava de um. Um certo Atanásio, bispo de Alexandria, escreveu uma carta em 367 d.C., listando 27 livros do Novo Testamento,
os mesmos 27 livros que estão em todos os Novos Testamentos atuais. Sua carta é frequentemente citada como um momento histórico na formação do cânone. Mas Atanásio não tinha autoridade para impor sua lista em todos os lugares. Foram necessárias décadas de debates concílios regionais. Hipona, em 393, Cartago, em 397, e a lenta construção de um consenso institucional antes que o cânone, que conhecemos hoje, assumisse sua forma reconhecível. E mesmo assim, não era universal. A Igreja Síria manteve um cânone diferente durante séculos. A Igreja Etíope preservou sua coleção mais ampla. A tradição armênia tinha suas próprias variações. A questão não é que o cânone tenha sido compilado de má fé. Muitas das pessoas envolvidas eram sinceros teólogos brilhantes que buscavam preservar o que acreditavam ser divinamente inspirado. Mas o processo também foi moldado por política, geografia, idioma e poder. Textos em grego tinham maior probabilidade de serem incluídos do que textos em aramaico, ou ge'ez. Textos favorecidos pela Igreja em Roma tinham mais peso institucional do que textos favorecidos pela Igreja em Ashum. Textos que se alinhavam com a ortodoxia emergente sobreviveram. Textos que complicavam a questão eram deixados de lado. E os critérios nem sempre eram puramente teológicos. A origem apostólica importava. Um texto podia ser atribuído a um apóstolo ou a alguém do círculo apostólico. O uso generalizado também era importante. O texto era lido em igrejas de diversas regiões. A consistência doutrinária era importante. O texto estava alinhado com o que estava se tornando a crença dominante. Esses eram critérios razoáveis, mas inevitavelmente refletiam as prioridades das comunidades que detinham o maior poder. Estudiosos como Bart Ehrman, Elaine Pagels e outros escreveram extensivamente sobre esse processo. A obra clássica de Bruce Metzger sobre o cânone traça os debates e as decisões com detalhes extraordinários. Não é um segredo, não é uma conspiração. É simplesmente assim que a história funciona. Decisões são tomadas. Algumas vozes são amplificadas. Outras são silenciadas. E com o tempo, as vozes silenciadas caem no esquecimento, a menos que alguém, em algum lugar, as mantenha vivas. Antes de Roma se estabelecer no alto da região de Tigray, no norte da Etiópia, mosteiros se agarram às encostas, como se tivessem sido colocados ali por algo além de mãos humanas. Debri, Damo, Abuna, Yemata, Gu. Esses são lugares aos quais se chega escalando uma corda por uma parede rochosa íngreme. Caminhar sobre ou ao longo de uma estreita saliência, sem nada além de ar abaixo. Foram construídas assim de propósito. O isolamento era o objetivo. Debre Damo fica no topo de uma montanha plana, acessível apenas escalando um penhasco de 15 metros com uma corda de couro. Foi fundada no século VI por Abuna Aragawi, um dos 9 santos, um grupo de missionários a quem se atribui a disseminação do cristianismo no interior das terras altas da Etiópia. Há mais de 1.500 anos, monges vivem naquela montanha. Eles cultivam seus próprios alimentos. Eles oram. E copiam manuscritos à mão em ge'ez, em pergaminho de pele de cabra, preparado da mesma maneira que era preparado há 1000 anos. E esse isolamento tornou-se a maior estratégia de preservação na história do cristianismo. Enquanto bibliotecas queimavam em Alexandria, enquanto textos eram destruídos durante disputas doutrinárias no Império Romano, enquanto séculos de guerra e convulsão apagavam manuscritos por toda a Europa e Oriente. Próximo, os monges etíopes continuaram copiando geração após geração, transmitindo não apenas palavras, mas técnica, não apenas teologia, mas o ato físico de transformar pele de animal em texto sagrado. Estima-se que existam 350 mil manuscritos cristãos em toda a Etiópia, distribuídos por cerca de 20 mil igrejas e 8 mil mosteiros. Muitos nunca foram totalmente catalogados. Alguns nunca foram fotografados. O mosteiro de Gunda Gunda, em Tigray Oriental, por si só, abriga mais de 220 volumes.
quase todos datados de antes do século XVI, constituindo uma das maiores coleções do gênero em todo o país. E depois, há os Evangelhos de Garima, guardados no mosteiro de Abba Garima, perto de Adwa. Durante muito tempo, acreditou-se que os Evangelhos de Garima fossem medievais talvez com 900 anos. Então, no início dos anos 2000, foram realizados testes de radiocarbono na Universidade de Oxford. Os resultados surpreenderam o mundo acadêmico. Garima 2, o mais antigo dos 2 volumes, foi datado aproximadamente entre 390 e 570 d.C. Isso o torna potencialmente o manuscrito cristão iluminado completo mais antigo do planeta. Mais antigo que os famosos Evangelhos de Rabulá, da Síria, datados de 586. Suas páginas contêm retratos vívidos de evangelistas, tabelas canônicas ornamentais, padrões geométricos e uma representação do Templo de Salomão que não tem paralelo na arte cristã. E essas páginas sobreviveram não porque estavam trancadas em um cofre com temperatura controlada. Elas sobreviveram porque monges as envolveram em tecido, as guardaram em prateleiras de pedra, eu disse, e as viraram com as próprias mãos, por mais de 1500 anos. A tinta é original. As cores são originais. Até a encadernação é original. Mas esta história de preservação não é apenas história antiga, é dolorosamente atual. Em novembro de 2020, a guerra eclodiu na região de Tigray. As forças federais etíopes e as tropas eritreias varreram as terras altas. Os soldados têm lutado ao lado do exército federal da Etiópia na região instável. Debre Damo, aquele mosteiro do século VI, no topo de um penhasco inacessível, foi bombardeado por artilharia em janeiro de 2021. Soldados eritreus escalaram e saquearam o local. No mosteiro de Valduba, em Tigray Ocidental, monges e freiras relataram que as forças invasoras levaram mais de 3.000 manuscritos em pergaminho e mais de 300 cruzes antigas, feitas de ouro e prata. Os manuscritos saqueados começaram a aparecer no eBay, vendidos por algumas centenas de dólares cada. Um relatório da Diocese da Igreja Ortodoxa de Tigray constatou que 326 membros do sacerdócio foram mortos apenas nos primeiros 3 meses do conflito. Pelo menos 40 igrejas e mosteiros sofreram danos comprovados, e acredita-se que centenas de outros tenham sido afetados. O destino dos Evangelhos de Garima, durante o conflito, permaneceu incerto por meses. Pense nisso. 15 séculos de preservação ininterrupta, resistindo às invasões muçulmanas do século XVI, às campanhas coloniais italianas, à fome e à revolução, e então, em questão de semanas, manuscritos insubstituíveis desapareceram na névoa da guerra moderna. A tradição manuscrita etíope é impressionante em sua abrangência. Dezenas de milhares de manuscritos existem por todo o país em mosteiros, igrejas e coleções particulares. A cada poucos anos, uma nova descoberta vira notícia. Um texto até então desconhecido. Uma variante antiga, um manuscrito que reescreve a cronologia da história literária cristã. Nas últimas décadas, projetos internacionais, liderados por acadêmicos da Universidade de Hamburgo, da Biblioteca Britânica e do Museu e Biblioteca de Manuscritos Hill, em Minnesota, têm se empenhado em digitalizar o máximo possível de manuscritos, antes que se percam com o tempo conflitos ou negligência. 95% dos manuscritos da Etiópia permanecem em posse de igrejas e mosteiros, não em museus. Isso não é apenas a preservação de pergaminhos. É a preservação de uma visão de mundo. A igreja etíope não apenas preservou os manuscritos físicos. Eles continuaram a lê-los, a pregar a partir deles, a viver de acordo com a teologia contida em Enoque, nos Jubileus e na Ascensão de Isaías. Para eles, esses livros não estão perdidos. Eles nunca estiveram perdidos. O resto do mundo simplesmente parou de procurá-los. Os monges não guardavam apenas livros. Eles guardavam uma versão do cristianismo que o resto do mundo havia esquecido ser possível. E mesmo agora, depois da guerra, depois dos saques, depois do tipo de destruição que teria acabado com tradições menores, eles ainda estão lá. Ainda copiando, ainda rezando,
ainda virando páginas que a maior parte do mundo nunca leu. A Ressurreição de Mel Gibson. Em 2004, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, arrecadou mais de 600 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Era cru, era visceral, era controverso, e provou que havia um público enorme para uma abordagem cinematográfica da história de Jesus, que não suavizasse os aspectos mais sombrios. Durante anos depois disso, Gibson falou sobre fazer uma sequência, uma que abordaria a ressurreição. Mas esta não seria apenas uma continuação. Em entrevistas, Gibson descreveu seu desejo de ir muito além do túmulo vazio. Ele falou sobre retratar a experiência do que aconteceu entre a crucificação e a ressurreição. Terrível. A descida. Os reinos além do físico. Se essa linguagem lhe parece familiar, é porque você tem prestado atenção. A ideia de Jesus descendo por reinos, confrontando poderes, movendo-se através das camadas do cosmos, não é uma narrativa padrão dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João descrevem um túmulo vazio e aparições após a ressurreição. Eles não te proporcionam a jornada, mas a ascensão de Isaías proporciona. As tradições preservadas na igreja etíope proporcionam. O panorama mais amplo da teologia cósmica cristã primitiva proporciona. Gibson é católico. Ele está imerso na tradição, independentemente de se inspirar diretamente em textos como o primeiro livro de Enoque ou a Ascensão de Isaías. As ideias teológicas subjacentes a esses textos reverberam no pensamento cristão há séculos. Na frase do Credo dos Apóstolos, ele desceu ao inferno. Na literatura visionária medieval, em Dante, em Milton. Essas ideias nunca desapareceram completamente. Apenas se tornaram obscuras. Um filme de ressurreição de Gibson que leve a sério a tradição da descida cósmica em múltiplos reinos poderia fazer algo extraordinário. Poderia apresentar a milhões de espectadores uma versão da história de Cristo mais ousada, visualmente mais deslumbrante e teologicamente mais ambiciosa do que qualquer coisa que o cinema convencional já tenha tentado. Isso poderia mostrar ao público que a história que eles pensam conhecer tem dimensões que nunca imaginaram. Pense no potencial visual por si só. 7 céus, cada um distinto. Cada um crescendo em glória e terror. Anjos que não parecem de cartões de felicitações. Eles se parecem com as criaturas descritas em Ezequiel e Apocalipse. Rodas dentro de rodas. Olhos cobrindo cada superfície, vozes que abalam os alicerces da realidade. Uma figura de Cristo movendo-se por esses reinos, não como um espírito passivo, mas como um rei conquistador. Retomando o território, quebrando correntes, descendo à mais profunda escuridão, antes de ascender por todos os níveis da criação. Isso não é apenas um filme religioso. É um evento cinematográfico. E o impacto cultural pode ter sido enorme. A Paixão de Cristo não apenas gerou lucro. Ela mudou a forma como as pessoas falavam sobre fé em público. Iniciou conversas em igrejas, salas de aula e lares que duraram anos. Um filme sobre ressurreição, que se baseasse nas tradições cósmicas do cristianismo primitivo, poderia fazer o mesmo, mas com um alcance maior. Isso poderia levar as pessoas a fazer perguntas que nunca pensaram em fazer. Perguntas sobre o que foi omitido da Bíblia, sobre quem tomou essas decisões, sobre o que mais pode estar escondido nas tradições manuscritas, de igrejas das quais nunca ouviram falar. E poderia levar muita gente a usar mecanismos de busca para digitar frases como Livro de Enoque, 7 céus e Bíblia etíope. O que talvez seja exatamente o que esta história precisa. Dizemos a nós mesmos que nada mais está oculto, que todos os manuscritos foram digitalizados, todos os mistérios revelados, todos os segredos transformados em texto pesquisável. E, no entanto, as verdades mais poderosas são frequentemente aquelas que nunca pensamos em procurar. Nas terras altas da Etiópia, dentro da tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, Tewahedo, essas páginas ainda existem. Não como relíquias, mas como escritura viva, preservadas através da conquista do isolamento
e de séculos de dúvida. Se um cineasta moderno resgatar essa fonte ancestral, se o próximo capítulo nas telas ousar mostrar o reino invisível entre a morte e a ressurreição, não será apenas cinema. Será um choque entre uma teologia esquecida e um público global que nunca soube que lhe faltava algo. Portanto, a verdadeira questão não é se esses livros sobreviveram. Eles sobreviveram. A questão é a seguinte: quando o resto do mundo finalmente olhar para cima e ver o que sempre esteve lá, reconheceremos isso como história perdida ou como algo que nunca deveríamos ter esquecido.